mulher é amarga porque ela não teve filhos. Esse tipo de pensamento é muito perigoso, mas também muito comum. No BBB, a Ana Paula, que ninguém gosta dela, né, pelo visto, pelo menos pelo que eu vejo da minha bolha, pelas atitudes dela, que ela é uma pessoa difícil. Por exemplo, ela é uma pessoa que problematiza frases, expressões linguísticas, tipo Deus me livre. Ai, mas que Deus? O seu Deus? Por quê? E quem não acredita em Deus porque o nosso país é laico? Gente, é só uma expressão, Deus me livre. A pessoa não precisa nem ser religiosa para utilizar essa expressão, mas tudo bem. Mas teve uma fala lá no BBB que, numa discussão, uma senhora falou pra ela assim: você é amarga porque você não teve filhos. Como se ter filhos transformasse uma pessoa amarga em uma pessoa amável. Isso tá muito errado, tá muito errado. Quando a gente fala de maternidade, as pessoas pensam o quê? Nossa, a mãe é como um anjo, a mãe é um ser amável, que é o maior amor do mundo. Gente, depende, né? Se fosse assim, não existia crimes, né, de mães contra filhos, que a gente vê por aí e que choca a sociedade realmente. Mas você realmente acha que se a Ana Paula tivesse filhos do BBB, ela ia mudar o jeito dela? Olha, eu tenho minhas dúvidas, tá? Eu acredito que a pessoa que é amarga, pode até que a vida tenha contribuído pra isso, tá? Mas no caso da Ana Paula, que é uma pessoa, que nem eu falei, ela problematiza tudo. É desagradável estar ao lado dela. Ela é uma pessoa que manipula, ela é uma pessoa que ela tá ali, né? A gente sabe que ou ela ou a Milena vão ganhar. Eu não assisto o BBB, mas a impressão que dá é que tem que proteger essas duas tendo atitudes ruins. Porque quando você tá lá pra todo mundo ver, fica escancarado as suas atitudes, se são boas ou se são ruins. Então não tem muito, ai, nossa, você não pode falar mal, que não sei o quê. Mas eu posso me manifestar dizendo que eu não concordo. A Milena, ela peidou na cara de uma pessoa. E essa Ana Paula, ninguém gosta. Tudo que aparece dela é ruim, gente, pelo amor de Deus. Tem gente até tirando sarro dela na internet. Sendo bem sincera com vocês, se essa Ana Paula tivesse filhos, eu ia ter pena dos filhos dela, entendeu? Porque não é o ato de maternar que vai mudar o mundo, que ela vai se tornar angelical, que todos os problemas vão se resolver. Não, os desafios aumentam com a maternidade. A maternidade tem que ser levada a sério e não banalizada assim. Aí você é amarga porque você não teve filhos. Não, a pessoa é amarga porque ela é. E uma pessoa amarga, ela tem capacidade de engravidar e de infernizar a vida do filho. Eu sou mulher e eu posso falar pra vocês que a gente tem que parar de romantizar a maternidade. Olha pras pessoas ao seu redor, da sua família, dos teus colegas de trabalho, das pessoas que você cruza na rua. Todas elas são amáveis? Todas elas são fofas? Todas as que são mães, né? Eu tô falando. Acho que não. Porque não é isso que determina o que a pessoa é. Se a pessoa é boa, ela vai ser uma boa mãe. Mas se ela é uma pessoa ruim, isso também vai transparecer na maternidade. Isso também vai transparecer no modo como ela trata o marido, os pais, a própria família. Tem realmente pessoas que nasceram para ser mães, que falam desde sempre: eu vou ser mãe, é o meu desejo. Nem toda mulher vai se identificar com a maternidade. E eu sou uma dessas pessoas. Nossa, Giovana, como assim? Você não gosta de criança? Geralmente a pessoa pensa isso, né? Ah, não gosta de criança. Não, é que eu sou diferente. Eu sou uma pessoa sistemática. Eu gosto de silêncio e vamos combinar. Criança e silêncio são coisas que não combinam. Eu não sei muito bem lidar com crianças, né, porque elas são imaturas, e eu não me vejo tendo que educar, né, para ser um cidadão. Enfim, são 18 anos que você leva só pra criança crescer e se tornar um adulto. Isso não significa que ela tá pronta pra viver em sociedade. Olha o peso da responsabilidade que é. Então, assim, não é pra todo mundo. Eu sei que a sociedade, mais ou menos, faz com que a gente pense: ah, um dia a gente vai crescer, um dia a gente vai casar e a gente vai ter nossos filhos. Não necessariamente. Tô aqui com 34 anos solteira. E não tô solteira porque sou uma pessoa da vida, não. Eu sou uma pessoa que eu praticamente não saio de casa. Eu gosto de estar em casa e a maioria das pessoas me aborrece. Adultos, entendeu? A sociedade, de um modo geral, não me agrada, né? O sistema que a gente vive, que não foi feito pra quem é solteira que nem eu. Eu vejo que é mais difícil de fazer amizade sendo solteira, porque quem é casal só faz amizade com outros casais. E a amizade na vida adulta é tipo assim: se você chamar e você conseguir sair, já é difícil, porque todo mundo tem compromisso. Tem gente que hoje tem compromisso com o marido, quando não é só com o marido é com os filhos, quando não é nem com o marido e com os filhos é algum assunto da família, porque sempre acontece alguma coisa. Então as pessoas vão se afastando e se isolando na fase adulta. E eu sou uma pessoa que... eu sou muito racional, sabe? Eu não sou uma pessoa que vou pela emoção. Ah, eu vou ter filho com essa pessoa aqui porque... ah, eu já tô na idade, né? Senão amanhã eu vou perder. Não, primeiro que eu nunca tive vontade.
E segundo, que eu não vou arriscar uma coisa que é pro resto da vida. Porque eu sei que a responsabilidade, em parte, é minha. Eu não tô tirando a responsabilidade do cara. Tem homens que realmente também são tão irresponsáveis quanto as mulheres, mas a gente tem parte na culpa também. Então, assim, tem que ser levado a sério, mas a maioria não leva. A conclusão que eu chego com 34 anos é que a maioria de vocês que se tornou mãe não é porque você queria ser mãe. É porque você engravidou, sem planejamento algum. A grande maioria. É muito difícil você ver uma pessoa que realmente se planejou, não, casou certinho, foi lá. Não, a maioria, quando você foi ver, o filho já tava ali e teve que lidar com o filho. A maioria das pessoas que buscam, principalmente, essa questão, né, de pedir uma pensão, porque o cara não ajuda em nada, abandona o filho, você vai ver, a grande maioria não era planejada. Aí eu te pergunto, por que que as pessoas apostam, no caso, num relacionamento falido? Porque muitas de vocês, eu sei que você olha pro cara, você vê que ele não é o cara pra você. A grande maioria tem umas red flags, você vê, tá na cara, mas você idealiza um príncipe encantado. Aí depois tem que lidar com a realidade. Então, como eu sou uma pessoa racional, eu não tive filhos. Por quê? Porque nenhum relacionamento que eu tive até hoje foi um relacionamento ok. Nenhum deles virou um casamento. Eu sei que a maioria de vocês vai lá, paga pra ver, casa, e aí depois se arrepende, amargamente. Sendo que muitas coisas que você reclama, tem muita gente que reclama do marido, mas os aspectos, as falhas estavam lá no namoro. A gente nunca vai casar com alguém perfeito, porque a gente tem nossos defeitos. Eu acho que faz parte da cultura brasileira achar que o casamento vai resolver as coisas. Eu já vi mulher casar pra sair da casa dos pais. Eu já vi mulher casar porque queria pagar de eu tenho a razão. E os pais alertando, não é bem assim, o cara não tá preparado pra vida e aí acaba quebrando a cara. Sabe? Tem gente que paga pra ver. A grande maioria, pela minha observação, a grande maioria, inclusive, que tá casada e reclama depois que o cara é beta. Ah, porque o cara é um betinha, porque eu tenho que fazer tudo, porque ele não se esforça, porque ele chega do serviço e ele fica ali no sofá, ele não faz nada e tendo problema, eu tendo que me virar. Pois é, pois é. Mas esses comportamentos estavam no namoro. É muito difícil um cara fingir. É muito difícil. Os caras, eles são mais verdadeiros que as mulheres. A mulher, ela realmente tem mais habilidade pra manipular e pra colocar uma máscara. Mas os homens, a grande maioria deles é verdadeiro. Você vê logo na cara. Eu olho assim, esse aí não rola. Não rola pra ser marido, não rola nem mesmo, quem dirá pra ser pai. E a grande reflexão que fica é que a gente tá criando também homens muito irresponsáveis, muito fracos para lidar com a responsabilidade que é viver, que é pagar conta, que é você entender o outro lado, que os homens também têm muita dificuldade de entender o lado da mulher. Isso eu vejo também. Ah, porque eu trago dinheiro aqui para casa. Muitas vezes a mulher é do lar, né? E ele espera o quê? Que o trate como se fosse um rei. Só que é o seguinte, você chega em casa, tem mais problema. É o filho desrespeitando a mãe, é ela tendo que cuidar da casa. Isso quando não rola coisa na própria família, que às vezes tem os pais para cuidar, que são idosos. E aí essas coisas vão se acumulando. E a convivência, se vocês não estiverem bem unidos, ela se torna insustentável. E vocês não param pra pensar nisso, vocês só vão, porque a vida é casar e ter filho, né? Se você for ver, a maioria das pessoas pensa assim. É óbvio que também a questão da religiosidade também contribui para esse papel de dizer que a mulher tem que ser mãe. Apesar do nosso país ser laico, o Brasil ele é um país majoritariamente cristão, tá? Eu não vou entrar aqui se é católico, se é evangélico, a maioria é cristão. Então, o cristianismo, muita gente interpreta que você tem que colocar um filho no mundo. Quantos você não conhece que já falou isso? Que é o teu papel. Você é mulher, você tem que colocar um filho no mundo. Não é por aí. Primeiro que nem toda mulher tem essa habilidade, essa coisa de maternar. E tá tudo bem. Isso não a torna menos mulher. E outra, você tem que entender que vai ser difícil. Porque as pessoas, elas gostam de fantasiar. A mulher, principalmente, ela fantasia muito. Mas e a vida como ela é difícil? Quantas pessoas hoje realizaram o sonho de ser mãe, mas a criança vai ser dependente pro resto da vida? Como que você vive sabendo que um dia você vai morrer, teu filho vai ficar aí, quem é que vai cuidar como você? Você tem que pensar nisso. Ou você não pensou? Pois é. Eu acredito muito que a maternidade, ela é muito mais fantasiada, romantizada, do que é tratada com o devido respeito e com a devida seriedade. Eu acredito muito em qualidade, não em quantidade, então eu não acho que não adianta você fazer 10 filhos se você não puder criar 10 cidadãos pro mundo. Porque uma das coisas que eu vejo, principalmente, eu sou filha de professora, né? Minha mãe é professora de matemática. O que tem de filho que desrespeita professor, que bate em professor, principalmente por nota, que aquele aluno, ele não estuda e ele acha que ele tem que ter a nota
e que o professor não pode intervir, sendo que ele tá atrapalhando a aula. Um dos motivos pelo qual a minha mãe saiu da sala de aula foi o desrespeito. Então, assim, eu não a culpo. Ela foi mãe, criou uma pessoa como eu, mas tem gente que tá criando filho e tá nem aí. Ai, se o mundo, né, se voltar contra o seu filho. E muitas vezes o mundo vai tratar o seu filho não com amor, não com carinho, sabe? Vai dar uma rasteira nele, porque muitas vezes merece. É muito ruim quando você coloca crianças e adolescentes e você acha que, nossa, isso é uma grande bênção. Só é bênção se o resultado for positivo. Porque se você for olhar, tem um monte de jovem aí que ao invés de estar na escola, de estar estudando, de se preocupando com o futuro para ser alguém na vida, tá furtando as pessoas na rua, tá machucando pessoas. O pai da minha cunhada, ele levou um tiro. Ele tava chegando em casa, ele mora em casa, né? Morava, hoje mora em prédio. Tava chegando em casa, abriu o portão, 2 jovens, menores de idade. O renderam e ele levou um tiro. Ele não faleceu, ele tá vivo, porque foi aqui no ombro, né? Não foi um tiro fatal, mas ele desmaiou na hora. Invadiram a casa. Menores de idade. E vocês aí romantizando maternidade. Quando é que a mãe vai se responsabilizar pelo filho, o pai vai se responsabilizar pelo filho? Se é menor de idade, você não pode. Você tem que impedir essa pessoa de sair da tua casa. Tem que ter seriedade, você tem que estudar, você tem que ser alguém na vida. Você não pode ir pro crime, entendeu? E se você não dá conta, tem que internar essa criança, esse adolescente. Não pode deixar aí fazer o que bem entender. Então eu acho que a gente tá pecando, em parte, por conta dessa romantização toda que vocês viram aí. Ai, você é amarga porque você não teve filhos. Ela é amarga porque ela é uma pessoa amarga mesmo e ponto final. Ter filhos ou não vai interferir nisso. Então a gente precisa mudar a sociedade como um todo, parar de romantizar a maternidade e parar de usar a maternidade como julgamento de outras mulheres que seguiram outros caminhos. Porque, gente, eu sei que as pessoas falam, um dia você vai encontrar alguém, um dia você vai casar, um dia você vai ter filho. Nem todo mundo vai casar. Nem todo mundo vai ter filho. E aquela pessoa, ela não se torna menos por isso. Porque pode acontecer um monte de coisa, que nem eu falei pra vocês, eu tenho 34 anos, sou solteira. Pra sociedade, a minha validade era nos 30, ou seja, perdi a validade já, em tese. Poxa, como assim? Tem tanta vida depois dos 30 ainda? A gente tá começando a olhar a vida com mais seriedade, né? O trabalho tá começando a fazer mais sentido. Você tá se encontrando nos 30, na minha visão. Porque todo mundo com 18, 20 é imaturo, acha que é o fodão porque completou a maioridade, mas na realidade quem banca, quem tá lá no suporte é a família. E quando a gente começa a caminhar, né, começa a ganhar o nosso dinheiro, começa a ver como é a vida, acabou a validade da mulher. Inclusive, deixa eu dar um spoiler, minha mãe me teve, acho que foi com 34, com 33, não lembro, mas foi mais ou menos na minha idade. E ela comenta, né, ela ri hoje, né, que eles colocaram uma pulseira nela, na época, né, que ela internou, quando eu nasci, né, porque pra quem não sabe, eu nasci de 7 meses, colocaram lá, gestante idosa. Então a gente sabe que sim, vai depois dos 30, né? Questão hormonal dos ovos, não produz tanto, começa a perder. Tudo bem, mas isso é de mulher para mulher. Tem mulher que com 30 realmente não vai ter mais filho pela via normal, vai ter que fazer tratamento. Mas existem outros caminhos. Não é só a maternidade que vai efetivamente, vamos dizer assim, realizar a vida daquela mulher. Porque não adianta nada ter um monte de gente casada e com filho e que tá chorando que o filho foi pro mau caminho. Isso as pessoas não falam. Elas só querem falar do que é bom. Daquela mãe maravilhosa, daquela esposa que é maravilhosa pro marido e que o mundo é perfeito. Não, o mundo não é perfeito. A gente precisa parar de ficar só com essas discussões de narrativas. Ai, você é amarga porque você não teve filhos. Ai, porque filho é o maior amor do mundo. Tudo bem. Mas sabe o que é verdadeiramente triste? Triste é você não ter saúde. Triste é você viver num lugar extremamente pobre sem perspectiva de vida. Triste é uma mulher que tá apanhando agora dentro de casa e que não tem como fugir porque não tem dinheiro para se sustentar e fica ali aguentando. E os filhos, muitas vezes menores, assistindo. Triste é isso, entendeu? Não é triste você ser solteira, não é triste você não ter filhos. Isso não é triste. Se tiver que acontecer, que aconteça pela vontade de Deus, que você encontre uma pessoa boa, que você efetivamente seja mãe porque você quer, entendeu? Tem coisa muito pior na vida. E a gente aqui brigando com narrativa. Estamos em 2026, gente. Eu lembro que quando era criança eu assistia aqueles desenhos do Jetsons, eu achava que, nossa, no futuro vai ser super tecnológico, que vai estar tudo resolvido, né? Que vai ser melhor até pra família. Que nada, a tecnologia parece que tá piorando toda a situação, afastando as pessoas que deveriam se unir.
E sabe uma coisa que é desagradável? Você ficar tentando convencer uma pessoa de ser mãe quando ela não quer. Porque nem todo mundo vai querer. E tá tudo bem. O problema, realmente, é você querer ser mãe e você ser uma mãe ruim. Isso é verdadeiramente ruim. É isso que a gente tem que se preocupar. Porque geralmente a pessoa que não quer, tipo eu, nós não temos habilidades com crianças, nós não nos vemos. É impossível a gente se imaginar nessa vida, né? E eu sei que pra muita gente isso é natural, porque o maternar para muitas mulheres vem de dentro, né? Uma coisa que já nasce com muitas delas, que nem aconteceu com a minha mãe, que ela sempre falou que ela iria ser mãe. Então, vocês precisam entender que o que é fácil para você não é para o outro. Porque a gente tem habilidades, mas nós também temos dificuldades. Eu vou dar um exemplo, dirigir. Quantos de vocês trabalham com Uber e dirigir é facinho? Mas tem gente que entra num carro, trava, não consegue dirigir. Inclusive eu sou uma dessas pessoas que eu não dirijo. Tenho 34 anos, não dirijo ainda, apesar de ter carta. Não sei como eu passei no exame, mas tenho carta e não dirijo. Talvez você esteja olhando da outra tela e falando, nossa, que ridículo, como assim você não sabe dirigir? Pois é, porque cada pessoa tem a sua dificuldade. O que é fácil para você pode não ser para o outro. E ter um filho exige certas habilidades, exige sim paciência e exige principalmente uma decisão, e essa decisão precisa vir de dentro. Porque quando a dificuldade bater na tua porta, é você que vai ter que lidar com isso. Um outro exemplo é como falar inglês. Você consegue visualizar a pessoa que fala inglês daquela pessoa que está tentando te enganar, que colocou no currículo que é fluente em inglês, mas não sabe nem falar o verbo to be direito. Aliás, se você quiser aprender comigo, passa aqui no meu site www.ichigoclass.com.br, que tem vários cursos de inglês para você aprender e se desenvolver. E pode ficar tranquilo, porque se você tiver dificuldade, eu vou estar lá para te ajudar. Então, para finalizar aqui, a gente tem que olhar para a maternidade com seriedade e entender que ela é um dos caminhos da mulher. É um caminho válido, é um caminho bonito, é um caminho que vale a pena ser trilhado sim, se você quer. Mas se você não trilhar esse caminho, você não é menos mulher por isso. Porque você paga conta como todo mundo, você trabalha como todo mundo, você tem o direito de ser feliz, mesmo sem filhos. Por quê? Porque a vida não é um roteiro. Não tem como todo mundo seguir certinho, arrisca tudo a mesma coisa. Então, tá tudo bem se você tá solteira, que nem eu nos 30 e poucos anos. Por quê? Porque é muito pior você tá mal casado. Eu sei disso porque eu me formei em direito, advoguei. Pior coisa é você ter uma pessoa que te persegue, que você não consegue ter uma conversa normal, que tudo resulta em briga e muitas vezes até em agressão. Isso é muito pior. E não é vergonha nenhuma para uma mulher priorizar a profissão, porque se a tua profissão te satisfaz, você fica feliz, você chega em casa, putz, eu fiz um bom trabalho, eu estou me sentindo realizada, esse sentimento é válido, ele não pode ser minimizado. Ah, e aquela mulher, ela é muito mais, porque ela se sente realizada com os filhos. Cara, então talvez o melhor para ela é ser mãe em tempo integral. Agora, tem mãe que gosta de trabalhar. Tem mãe que, cara, tudo bem, mas eu vou continuar trabalhando. Eu gosto do meu trabalho. Primeiro porque ajuda no sustento de casa, que a gente sabe que a gente tá numa sociedade que não dá muitas vezes só para um trabalhar, muitas vezes o outro vai ter que sair. E estando os dois, fica uma vida mais confortável. Mas se você gosta, tá tudo certo. Porque a profissão, ela é importante. A gente estudar e trabalhar e sentir que tá contribuindo de alguma forma para a sociedade, isso é bom também. Tem gente que condena concurso público. Gente, concurso público é bom. Ele só não serve para qualquer pessoa. Porque se você é uma pessoa que você não gosta de fazer exatamente a mesma coisa, ficar naquela função, muitas vezes tem atendimento ao público. Tem gente que odeia atendimento ao público, mas tem gente que nasceu para isso. Aí você acha errado aquela pessoa se dedicar a isso? Eu acredito que todo mundo tem habilidades e dificuldades, e se você quiser desenvolver elas, seja numa profissão, seja no relacionamento, eu acho que tudo é válido, porque isso beneficia, entendeu? Uma pessoa que consegue atender o público é uma pessoa mais paciente, é uma pessoa que entende, vamos dizer assim, de como que ocorre o pensamento humano, como que algumas pessoas vão se portar e outras não. E é difícil isso na prática. Estudar é fácil, ler um livro é fácil, você se colocar naquela situação que é difícil. Quantas vezes você tá lá no atendimento ao público, a pessoa te distrata porque você disse um não. E isso é corriqueiro na vida das pessoas. Imagina se essa pessoa ficar derrubada só por conta de um problema. Então a gente precisa se desenvolver no profissional, eu acho muito importante, principalmente para a mulher, antes de ser mãe, ela precisa ter, vamos dizer assim, uma segurança. Porque muitas mulheres também, isso muitas criticam, principalmente as que são do lar,
que, ai não, meu marido que banca a casa. Cara, graças a Deus que o teu marido é bom. Porque se ele começasse a colocar as asinhas pra fora, de tipo assim, ah, eu tô precisando comprar um absorvente ali, meu amor. Ah, não tem dinheiro pra isso não. Você sabia que tem mulher hoje que sofre esse tipo de violência? Que o marido não quer dar dinheiro pra ela ir lá comprar uma calcinha, comprar um absorvente? Isso é absurdo. Absurdo. Mas se você tivesse, às vezes, profissão e um emprego, não passaria por isso. Porque, como eu falei, ninguém é perfeito. E muitas vezes você casa com uma pessoa achando, né, idealizando, que nem eu falei, a maioria das mulheres idealiza. Aí chega na vida real, passa por esse tipo de humilhação. Eu nunca passei por isso. Primeiro que eu não faço nem amizade com uma pessoa assim. Mas tem mulher passando por isso hoje. E você aí julgando os outros porque não teve filho. Eu não vou ficar me estendendo muito aqui, mas toda escolha tem uma renúncia. Saiba as escolhas que você tá fazendo, pense bem. Não seja só mais uma pessoa inconsequente que só coloca um filho no mundo e vamos deixar a vida me levar, a vida leva eu, que não é assim. Porque muitos dos nossos problemas é a gente que cria. Se a gente sentasse pra pensar e tomar decisão, eu diria que 90% já estava resolvido. E sabe qual é a maior bênção de todas? Não é a maternidade, é ser quem você é. Porque exige uma coragem muito grande pra gente ser autêntica, pra gente escolher muitas vezes caminhos que não são da maioria. E cara, imagina como seria chato se todo mundo fosse igual. E você também acha que a maternidade é romantizada e devia ser tratada com mais seriedade? E com relação a Ana Paula, você acha que ela é amarga porque ela não foi mãe, porque ela não teve filhos? Lembrando que aqui a gente pode discordar porque o objetivo é debater sobre qualquer assunto. Mas lembre-se, respeite o coleguinha. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela sua presença. Não esquece de deixar um like, de compartilhar esse vídeo com os seus amigos e de conferir se você está inscrito aqui no canal. Eu te vejo no nosso próximo vídeo. Bye, bye!